Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Kennedy Nunes para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu faço a leitura da ata da 47ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizado ontem, no dia 4 de agosto de 2020, com a presidência do deputado Mauro de Nadal e a secretaria dos deputados Laércio Schister e Ismael dos Santos como secretária DOC. Às 14 horas do dia 4 do mês de agosto do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu aberto os trabalhos e convidou o deputado Ismael, como secretária DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e logo em seguida, no horário do expediente, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição do expediente. Em breves comunicações, ocupar a tribuna dos senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso e Márcios Machado, e as senhoras deputadas Paulinha e Luciane Carminati. No grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Coronel Mussolini, pelo PSL, Altair Silva, pelo Bloco PP, PSB, Republicanos, Kennedy Nunes, pelo Bloco Social Democrático, Fabiano Luz, pelo Partido dos Trabalhadores, Maurício Scudilar, pelo Partido Liberal e Ada de Luca, pelo MDB. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas e, reaberta a sessão, o senhor presidente já entrou no horário do grande expediente. O senhor presidente deu ciência ao plenário que, de acordo com o que dispõe os artigos 29, 30 e 342 do regimento interno dessa Casa, o número de vagas que cabe a cada bancada, o bloco parlamentar, conforme a representação numérica no dia 1º de fevereiro de 2019, para a composição da comissão especial prevista no artigo 342, parágrafo 1º do regimento interno, no artigo 2º, inciso 3º, no ato da mesa 221, de 24 de julho de 2020, e ainda, embasado na norma regimental, abriu-se o prazo de até 5 sessões para que cada líder proceda à indicação dos nomes de sua representação, conforme segue: MDB, 2 vagas; Bloco Social Liberal, PR, PSL, 2 vagas; Bloco Parlamentar, PP, PSB, PRB e PV, 2 vagas; Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, 2 vagas, e Partido dos Trabalhadores, 1 vaga. Prosseguindo a ordem do dia, foram aprovados em turno único o projeto de lei número 137/2020, 154/2019 e 187/2018, após ser discutido pelos senhores deputados Márcios Machado, Kennedy Nunes, Maurício Scudilar, Jair Minotto, Moacir Sopelso, Gessé Lopes e Ismael dos Santos, e pela senhora deputada Luciane Carminati, foi submetida à votação pelo processo nominal, rejeitado o parecer aposto ao projeto de lei número 483/2019, obtendo a seguinte votação: 4 votos sim, 23 votos não e nenhuma abstenção. Ante o exposto, o referido projeto foi encaminhado à Comissão de Mérito para ser analisado. Foram aprovados ainda os pedidos de informações 528 e 529/2020 e as moções números 351 a 354/2020, sendo que a número 353 foi aprovada por maioria, com abstenção da senhora deputada Luciane Carminati. Foi retirado da pauta pelo autor a pedido de informação 527/2020. A moção 355/2020 deixou de ser apreciada por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1013 a 1027 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1454 a 1464/2020. Faço uma parte, senhor presidente, para dizer que, com grande alegria, chega aqui ao plenário a presença do deputado Volney Weber, que, recuperado da Covid, retorna a esta casa. Voltando aqui à leitura, eu fiquei tão emocionado de vê-lo, por isso que fiz esse registro. Que bom, deputado. A ordem do dia, o senhor presidente deferiu os
os requerimentos 1013 e 1027. Comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 1454 a 1464/2020. Em explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Padre Pedro Baldiceira e Ricardo Alba. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. E para constar, o primeiro secretário lavrou a primeira ata que eu acabo de ler, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Seja bem-vindo ao retorno a esta casa, deputado Volney Weber. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o público que nos acompanha em redes sociais, boa tarde. Quero saudar o deputado Volney Weber, ele que veio de uma situação grave, juntamente com a deputada Paulinha, Ismael, e o deputado Nazareno também, que contraíram o coronavírus. A todos eles, uma excelente volta e rezo por suas famílias e amigos. Senhoras e senhores, passo a abordar para esclarecimento de todos do processo de impeachment que está sendo movido agora contra o governador, a vice-governadora e também o secretário da Administração do Estado de Santa Catarina, que teve a tese já recepcionada pelo presidente desta casa, deputado Júlio Garcia, e já com seus desdobramentos políticos e institucionais em curso, imprensa, enfim. O autor do pedido alega que o governador cometeu crime de responsabilidade por ter cumprido uma decisão judicial que obrigava o governo do Estado a efetuar o pagamento da chamada verba de equivalência ou equiparação aos procuradores do Estado vinculados à Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, o Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, obrigou o governo a pagar os procuradores do Estado o mesmo valor que recebem os procuradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por isso, senhoras e senhores, eu quero afirmar que a narrativa construída que alega que o governador e demais pessoas arroladas cometeram um crime de responsabilidade é fantasiosa. O governo não efetuou o reajuste salarial, não decidiu por conta própria pela equiparação salarial. O que aconteceu foi o cumprimento de uma decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, transitada em julgado. Quero enfatizar que esse mesmo pedido de impeachment, aceito agora, foi rechaçado pela Assembleia Legislativa no início desse nosso mesmo ano. O motivo do pedido de impeachment se refere ao pagamento de uma verba de equivalência que o Tribunal de Justiça determinou que fosse creditada uma determinada categoria do serviço público catarinense. Decisão judicial se cumpre, não se discute. Volto a repetir que a narrativa construída de crime de responsabilidade é fantasiosa. Digo isso, senhoras e senhores, pelo fato de que o próprio Ministério Público Estadual, ao ser provocado a se manifestar sobre esses fatos, arquivou o processo por não ter encontrado irregularidades. Essa narrativa de crime de responsabilidade contra o governador e outros é fantasiosa também pelo fato de o próprio Tribunal de Contas ter se manifestado no sentido da ausência de ato ilegal praticado pelo governador do Estado. Aliás, a conclusão do Tribunal de Contas, que não imputa qualquer responsabilidade ao senhor governador, é justamente a base do pedido de impedimento formulado pela Alesc agora. Imaginem, vossas excelências, se o senhor governador do Estado e secretários forem obrigados agora a confrontar entendimento da Procuradoria-Geral do Estado
em questões afetas à aplicação do direito e ao cumprimento de ordens judiciais. Ter-se-ia certamente uma situação absolutamente inusitada e contrária aos preceitos constitucionais. Não é por outro motivo que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Tribunal de Contas manifestaram-se no sentido de ausência de ato ilegal praticado pelo governador. Então, diante desse contexto, inexiste justa causa a amparar esse impeachment. Portanto, está comprovado que o senhor governador do Estado, assim como a senhora vice-governadora e o secretário de Estado da Administração, não possuem qualquer responsabilidade no caso do pagamento da verba intitulada verba de equivalência ou equiparação aos procuradores do Estado de Santa Catarina. O presente processo de impeachment cria uma cortina de fumaça para tentar justificar, em absoluta afronta às constituições federal e estadual, a ruptura do regime democrático. Em suma, há um forte risco de estar sendo cometido, nesse caso, uma grande injustiça, fora o erro jurídico grave de interpretação legal. Senhoras e senhores que nos ouvem, parlamentares, mais uma vez estou aqui me manifestando baseado num parecer jurídico, em estudos, em leis existentes e não fazendo política de defesa ou de ataque. Amigos parlamentares, vivemos com certeza o pior momento da história de nosso Estado. Estamos sendo obrigados a conviver com uma situação de pandemia, essa peste que já tirou a vida de mais de 1,2 mil catarinenses e deixou outros milhares com muitas sequelas. Uma peste que trancafiou nossas crianças e privou-as, por exemplo, de escola, criou um rombo econômico, destruiu projetos, vidas, sonhos, carreiras. Uma pandemia que não sabemos quando vai terminar e quando poderemos, inclusive, nos abraçar sem medo. Diante desta catástrofe, não é um momento, sob meu ponto de vista, para disputas de poder como esta que está sendo deflagrada aqui em nossa Casa de Leis. Somos Santa Catarina, um Estado modelo para a nação. Não podemos permitir injustiças e criar desestabilizações que podem comprometer gravemente a vida e a segurança das famílias catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos, a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus colegas, primeiramente, muito boa tarde a todas e todos. Eu quero trazer aqui uma fala breve, senhor presidente, para fazer um relato da visita que fiz, que tive o privilégio de acompanhar, junto do governador do Estado, a Rio do Sul, terra do nosso querido Milton Obos. E, bem, primeiramente, dizer das emoções que eu pude viver naquele momento. Como ex-prefeita, nós que tivemos a oportunidade, né, Milton, a bênção de, em algum momento, cuidar da terra da gente, a gente fica com um valor inestimável por aquela comunidade que nos acompanha ao longo de uma vida. E naquele ato, algumas questões me puseram a refletir. A primeira delas é a minha gratidão que eu quero entregar à comunidade empresarial, à comunidade acadêmica e também, evidentemente, a todos os municípios, os 28 municípios que compõem a AMAV, pela forma irretocável em que prepararam o ato que participamos. Nós chegamos lá e, no princípio, o Milton me deu um aperto no coração, porque a gente estava num galpão bem grande, né? Lá do lado do Centro de Inovação, ali onde está sendo construído o Centro de Inovação, e me deu um aperto, porque aquele povo é um povo muito querido, muito caloroso, muito festivo. E aí a gente tinha as pessoas sentadas, os líderes, as autoridades políticas, poucas que puderam se fazer presentes, nas cadeiras com o devido distanciamento, todo mundo de máscara,
mas me deu uma certa aflição, porque a vontade de todos era se olhar. Eu encontrei alguns amigos, o meu querido prefeito Oscar, que eu adoro, queria me jogar nos braços dele, dar um abraço fraterno, essas questões que a gente não se pode mais permitir, né? Mas ainda assim, nós tínhamos um auditório, na medida das condições e limitações que a Covid nos impõe, totalmente completo, com representação de quase a totalidade dos municípios. Então, eu quero muito deixar a minha gratidão à comunidade da tua região, amigo, que caprichou tanto para poder receber o governo do Estado, mesmo com essas limitações todas, com tanto carinho. O que mais eu observei, que vale aqui retratar? Naquele momento foram entregues, em termos de recursos, alguns que já vinham sendo planejados há bastante tempo, outros que estão iniciando agora, um volume de 96 milhões de reais, dos quais 15 milhões fruto das nossas emendas parlamentares. Esforço do acordo, Kennedy, que a gente aqui juntos, na unidade que se edificou entre governo e parlamento, com a batuta do Paulo Eli, permitiu que fossem entregues. E lá o cerimonial, eu faço questão de deixar dito, fez questão, evidentemente, de mencionar que a autoria de todos os parlamentares que teriam emendas a partir de então liquidadas para aquela região, todos, sem nenhuma distinção. Quero também dizer que uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Se porventura, eventualmente, o governo é criticado por errar em não fazer política, eu quero deixar aqui claro que ele não faz nem para si mesmo. E eu digo isso porque o evento, gente, foi marcado por absoluta falta de discricionalidade política. Nós tínhamos ali prefeitos dos mais diversos partidos, e o que definiu os recursos que não eram provenientes, evidentemente, das nossas emendas, não foi a vontade política, foi a capacidade de organização de cada cidade e, naturalmente, as necessidades, as demandas, o calor das demandas que chegavam ao governo. Isso não participou, não houve participação de vedação ou de facilitação para nenhuma das cidades, nesse sentido, com entonação política, para os prefeitos em mandato. Isso ficou explícito, visível. O ato foi singelo, foi breve, o deputado Gerri falou em nome de nós todos, o deputado Berlanda, que passou, também pôde fazer uma breve manifestação. Mas de todos os programas que foram naquele ambiente mencionados, recursos na área de infraestrutura, energia, água, enfim, educação, escolas que meritoriamente aguardavam reformas e que agora iniciaram, que é um dos casos que mais a gente tem aguardado retorno efetivo do governo. Então, além disso tudo, alguma coisa de fundo social, BADESC, BRDE, enfim, financiamentos buscados pelos prefeitos. Um programa em especial me chamou a atenção porque me lembrou do meu caminhar durante a campanha. Eu já disse aqui em outros momentos que, por razões que eu desconheço, deputado Mauro, Deus me pôs em muitas comunidades que eu pensava, puxa, por que eu estou aqui, né? O que me leva a essa comunidade tão modesta, com tantas dificuldades? Eu vivi emoções muito fortes durante a minha campanha. E um dos programas que lá foram mencionados, que eu quero trazer aqui para a gente, é o Celesc Rural. A gente ouviu lá um senhor que falou em nome de todos os proprietários rurais, seu Aldir, quando, evidentemente, foi trazer o seu gesto de agradecimento aos investimentos que foram feitos, e ele me fez lembrar dessa caminhada, sabe? Dos dias que eu tive, por exemplo, na companhia do meu amigo Gilcione, lá em Bela Vista do Toldo, com seu Pedro Nadir, quando eu tive com o Cabelo também no interior de Rio Negrinho, visitando comunidades que vivem o caos pela falta de rede de energia que
suportasse a atividade da agricultura. E existe agora um programa que vai aplicar até o final do ano, até dezembro agora, Kennedy, 100 milhões de reais. Esse é o volume de recursos, 135 milhões no total, mas até 100 milhões de reais aplicados até dezembro para construir, para melhorar essas redes de energia, levando para essas pequenas comunidades que são absolutamente invisíveis para muita gente, a dignidade de ter a sua profissão, o seu trabalho, o seu labor, que vem em benefício de todo o Estado, né? Porque a agricultura que nos alimenta, de verdade, agora eles têm investimentos que vão permitir que a sua produção não seja mais refém das intempéries, dos problemas que a gente hoje vive pela falta de acesso energético e pela falta, inclusive, de proteção dessas redes. Então, eu quero aqui deixar parabéns para a Celesc por esse programa e menciono o Clécio como seu gestor principal, em seu nome. Eu quero cumprimentar todos aqueles que se dedicaram à edificação do programa Celesc Rural. Eu não tenho dúvida alguma que ele vai trazer conforto, seguridade para muitas famílias. O que tem de levantamento na Celesc alcança 135 mil propriedades rurais beneficiadas com essa ação. E mais, aqui quero também valorar o trabalho do Parlamento, que colocou luz para esse problema. Inúmeras vezes, Mauro, colegas nossos aqui do Parlamento trouxeram questões, seja no ambiente interno, junto da Celesc, outras tantas aqui por intermédio de indicações, requerimentos, moções, enfim, para que essas comunidades também pudessem ser vistas. E eu quero fazer esse destaque, porque continuo segura de mim no pensamento de quando estamos unidos em torno do bem comum, as coisas elas acontecem de forma irretocável e o benefício chega para realmente quem precisa. Então, eu agradeço todos os envolvidos nesse ato que foi belíssimo. Deixo o meu agradecimento em especial também ao governador Moisés, que promoveu este momento de entrega, vamos dizer assim, a todas aquelas comunidades, a todos os municípios, dizendo que o gesto da unidade nesses momentos, da despolitização desses momentos, é que pode, sim, nesse momento de crise, encontrar alternativas para o enfrentamento do que a gente precisa prover daqui por diante, no que concerne a questão da gestão econômica do Estado. É esse valor, essa unidade de todas as forças que vai levar Santa Catarina para o estado progressista de desenvolvimento que nós merecemos. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Caros colegas, presidente, parafraseando a minha colega que antecedeu, uma coisa que precisa ser despolitizado: cloroquina, hidroxicloroquina. Vou falar sobre isso aqui hoje. Mas antes, eu quero passar rapidamente um vídeo que é do doutor infectologista Átila Yamarino. Esse cara é muito famoso nas redes sociais e ele arrasta multidões de pensamentos esquerdistas em seu favor, a favor das suas ideias. E ele lançou esse vídeo aqui em março. Pode passar, por favor. Não, eu vou dar um número direto para o Brasil. Um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas, não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando, a gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da Covid dobrando, porque as pessoas não vão ter respirador. E a gente teria, ignorando que a proporção de idosos do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores, pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Vocês notaram o que ele falou em março? Ele falou que se as pessoas
não ficasse em casa, se não tivesse medidas restritivas das pessoas ficarem em casa, e que se não abrisse mais, além do dito essencial, teríamos até final de agosto 1 milhão de mortes. Isso sem considerar outras peculiaridades do Brasil. E eu fazendo aqui uma atualização dos dados, hoje, 5 meses depois desse vídeo, nós temos 96 mil mortes no Brasil. Então, falta para esse cidadão aí, esses especialistas de plantão, ele tem que torcer para que em 25 dias morram 904 mil pessoas. E aí eu fico me imaginando, olha o tipo de pessoa a qual nós estávamos submetidas no início dessa pandemia. Eu sempre falei que um dia nós íamos olhar para trás e ver quem que estava certo e quem que estava errado. Bom, logicamente, máscaras, álcool, distanciamento, tudo isso aí contribui, mas é tudo subjetivo. Tem gente que faz e está se contaminando. Mesmo com todos os cuidados, se contaminou. O bom mesmo, e o que me deixa indignado, é que nós temos um medicamento para tratamento precoce. E eu fico imaginando quantas pessoas que morreram, que poderiam estar vivas, se ao invés de ter sido o Bolsonaro ir lá e falar que é para usar a cloroquina, tivesse sido a Dilma, tivesse sido o Lula, ou se tivesse sido um preto pobre da periferia homossexual lacrador. Aí ninguém estava reclamando, não tinha politização. E ainda se tu não tomasse, tu era preconceituoso. Então isso que me deixa indignado, o tempo que nós perdemos. E está cada vez mais difícil de ele sustentar que a cloroquina não é eficiente. Poderia aqui citar várias questões em favor da cloroquina, como é o caso da doutora Stella Emanuel, da África, que curou 350 pacientes, que inclusive vários deles eram do grupo de risco com hidroxicloroquina. E ela, nas redes sociais, falando sobre isso, foi censurada. Poderia falar da Índia, Marrocos, Turquia, que estão usando isso aqui já há algum tempo, alguns meses, estão com os índices de mortalidade lá embaixo, quando comparado com os países que não adotaram isso aqui ainda como medida de tratamento precoce. Ah, Gessé, mas tu não é médico para dizer que a pessoa deve tomar ou não deve tomar, mas tu também não é médico para dizer que a pessoa não deve tomar. Eu não posso dizer que tu pode tomar, mas tu também não pode dizer que não pode tomar. Mas para isso eu trouxe um vídeo, e eu peço que os senhores prestem atenção. Isso aqui é um grupo de médicos que se formou no Brasil, independentes, que eles fazem apologia e defendem o uso da cloroquina. E esse é um dos representantes deles. Pode passar. Nós temos 2 erros estratégicos aqui no Brasil, que seria muito bom a gente ter a humildade de reconhecer que erramos. E ainda dá tempo para a gente corrigir. Primeiro erro estratégico: orientar a população a ficar em casa e só procurar assistência médica quando tiver falta de ar. Um erro crasso. Quando o paciente tem falta de ar, os pulmões já estão comprometidos. E a chance de sucesso no tratamento é mínima. Foi um erro. A medicina preventiva sempre foi mais simples, eficiente e eficaz em qualquer doença, desde uma simples cárie. Se você tiver uma cárie, você vai lá e faz uma restauração. Se você demorar, vai ter que fazer um canal. Se você não procurar assistência, você vai ter que arrancar o teu dente. Com a Covid não é diferente. É uma doença como outra que ocorre em medicina. Se a gente atacar precocemente, a chance de sucesso vai ser maior. Esse grupo de médicos não está inventando nada. Segundo erro estratégico: demonizaram uma medicação extremamente segura em medicina, que é a hidroxicloroquina, usada há mais de 90 anos, uma medicação barata. Todos os militares, e eu falo como médico militar, que são transferidos para a região amazônica, recebem um kit. A família do militar com hidroxicloroquina. A gente não tem noção de óbito. Eu estou falando agora com um médico do Centro de Intoxicação aqui do Estado. Trabalho há 17 anos à frente do Civitox.
nenhum caso de óbito por intoxicação por hidroxicloroquina. Então, se é uma medicação segura, que pode ser usada no início, por que demonizar? O que tem por trás disso? Pode tirar. Então, catarinenses, barato, seguro e eficaz. Exija do seu médico para fazer a tentativa de forma precoce. Não espere agravar. Não fique escutando pseudos médicos ou universitários arrombados aí que querem decidir por você o que é melhor para a sua vida. Pergunte para quem já usou. Tem muitas pessoas aí com bons relatos com relação à utilização do medicamento, que se sentiu bem durante todo o tratamento. Está aqui. Nem estou com Covid, mas estou tomando para questão de profilaxia. E não faz mal nenhum. Obrigado, presidente. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Deputado Gessé, eu, com receita médica também estou tomando a cloroquina e vou esperar a vacina sem o uso de ozônio. Então, eu vou esperar a vacina. Eu queria falar hoje sobre uma palavra, senhor presidente, que já existia há muito tempo, mas foi não só de maior conhecimento, mas também de ação de muita gente por conta do Covid, que é home office, trabalho em casa. E por conta desta necessidade de trabalhadores terem que desempenhar as suas funções naquilo que podem, dentro das suas atividades de trabalho, que foram colocados pela empresa na função de home office, há vários estudos aí que tinha que ter uma série de entendimentos, porque para fazer a divisão do que é o trabalho, o que é o estar em casa. E a comunidade está se adaptando a essa questão. E hoje o home office, a sessão office, né? Nós estamos aqui com vários colegas que estão em suas casas, remotamente, ela é uma realidade. Mas o home office, ele impôs, o deputado Milton, que é empresário, impôs também algumas condições, entre elas, por exemplo, o funcionário não pode ganhar hora extra, porque é naquele tipo de contratação full-time. Mas, ao mesmo tempo que o funcionário não pode ganhar a hora extra, o empregador não pode descontar hora ou não pode, em casos, cobrar hora. O que se trata na relação de home office é por trabalho, por demanda, por processos que tem que ser feito. Impossível um home office a pessoa querer cumprir das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde, quando, na verdade, se não tem demanda do que ele fazer, fica ali na frente do computador como se fosse de castigo. E esse novo emprego de função, ele é muito feito. O governador Carlos Moisés estava fazendo home office desde antes da pandemia. Porque o governador Carlos Moisés, faz muito tempo, antes da pandemia, já despachava da Agronômica, que é onde ele mora. Até aí não tem nada demais. Não estou entrando aqui no que ele disse que ia transformar aquilo lá em
no museu, mas estou dizendo o seguinte, o governador, quem já foi na agronômica, sabe que tem uma sala de despacho, um escritório lá, ele pode ir lá. Em vez de ir para o centro administrativo, pode ficar lá no Palácio da Agronômica, que nesse caso, como ele está morando lá, é o home office. E dentro disso daí, a normalidade, nós temos vários funcionários aqui da casa que estão trabalhando no home office, nós temos o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros estão trabalhando em home office, isso é um fato normal. O problema é que, na defesa louca do governo, que está tentando de tudo para fugir de um impeachment de crime de responsabilidade, e permita-me aqui, novamente, eu não vou retocar a palavra de mais ninguém aqui, como ontem fiz da deputada Paulinha. Eu não vou mais retocar a palavra de ninguém, eu só vou esclarecer o cidadão. Então, eu digo que eu não vou retocar a palavra do deputado Vicente Caropreso, porque essa é a opinião dele, perfeito, mas eu preciso esclarecer a opinião dos catarinenses. Então, catarinenses, quando o governo vem dizer, presta atenção aqui para mim, quando o governo vem dizer que o Ministério Público arquivou a denúncia agora, você tem que entender que essa denúncia que o Ministério arquivou agora, o presidente Júlio arquivou assim que ela entrou aqui. O Ministério Público só arquivou agora, mas a casa, o jurídico da casa, arquivou essa denúncia já lá no início do ano. Eu gosto de dizer isso porque a denúncia que foi acatada agora não é a que o Ministério Público arquivou. Sabe por quê? Porque a denúncia que chegou agora aqui na casa e que é o que nós vamos estar analisando, ela tem alguns agravos que não tinha lá em janeiro, como, por exemplo, a decisão do Pleno do Tribunal de Contas por 7-0, que houve sim crime de responsabilidade por falta de embasamento legal por conta do aumento. 2, tem uma decisão do Tribunal de Justiça que o governo perguntou se a decisão do Tribunal de Contas valia e o Tribunal de Justiça disse, vale. Então, só para você, catarinense, não ser enganado por gente que, na defesa do governo, vem trazendo informações que são informações já passadas. Eu preciso aqui colocar a verdade. Mas voltando ao home office, deputado Milton, o senhor acredita que a advogada da SC Gás, empresa pública, em que determinou aos funcionários o home office da parte administrativa, ligou ontem, no início da tarde, para o funcionário chamado Leandro Ribeiro Maciel, um dos advogados da SC Gás, dizendo para ele o seguinte, eu estou lhe comunicando de forma verbal uma chamada de atenção porque o senhor participou de um programa de entrevista ontem, das 11 ao meio-dia. Olha só, será que é porque ele estava explicando o impeachment? Aí eu vejo que a líder do governo faz assim para mim, mas é horário de trabalho, mas sabe o que diz a legislação do horário de trabalho do home office? Diz assim, ó, como regra geral, o home office não implica em controle de jornada. A exceção é quando existe previsão expressa e sem sentido contrário por meio de acordo ou convenção coletiva,
em caso de os trabalhadores terem sua jornada de trabalho efetivamente controlada, poderão ter direito a horas extras. Mas vamos lá, vocês estão lendo aí, gente, nos jornais, os jantares e convites de ex-governadores, senadores, bancadas, presidentes de partido. Talvez a cozinha da agronômica nunca trabalhou tanto e talvez, deputado Gessé, por isso que os gastos chegam a limites, porque enquanto o governo diz, fica em casa, o Moisés faz home office na conversa política com políticos para tentar apoio e fugir do impeachment. Enquanto o governador faz isso, os seus comandados perseguem trabalhadores em home office, mandando por telefone advertência verbal, porque o trabalhador estava dando uma entrevista das 11 ao meio-dia. Ô, SC Gás, quase que eu falei. Mas vá trabalhar, vá catar coquinho, é o que eu posso dizer. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, meus pares, todo o público que nos assiste, muito boa tarde a todos. Está sendo várias vezes abordado, né, esse assunto do impeachment aqui dentro da nossa casa. Óbvio, né? Estou muito longe de ter toda essa qualidade do deputado Kennedy Nunes em me expressar, mas estou treinando aí, né? Estou tentando chegar lá um dia. Bem da verdade, eu vejo esse processo chegando aqui na casa, aqui, tá? E peço até desculpa a todos a analogia que vou fazer. É mais um filho bastardo que a gente tem que criar, tá? Igual o cara está ali e está criando o filho do Ricardão. Né? É mais uma dessas que está chegando aqui. Por que eu digo isso? Porque na confecção, na fabricação de um filho, tem a fase boa. É nessa aí, ninguém convidou a gente. E na hora de criar os filhos, aí sim entra em contato com a casa. Nós já tivemos aqui a questão dos incentivos fiscais. Foi discutido hoje de manhã na comissão especial, mais uma vez, sobre isso aí. Vários setores não foram contemplados, mas chegou aqui na casa essa bola quadrada e nós tivemos de arredondar isso. Vamos para frente. Mais um outro filho que não é nosso, que a gente está tendo que criar e desenrolar agora. Tributação verde. Né? Deu o que falar e vamos considerar. O agronegócio vem sustentando o estado de Santa Catarina. Está faltando dinheiro para as pessoas aí, para alguns setores, para a saúde, para a educação. Vamos nos lembrar lá de outro filho que chegou nessa casa no comecinho do ano passado, do 10º. E até o próprio o governo, na época, ali, me deixou ali como Daniel na Cova dos Leões lá. Depois, outro filho que aportou aqui na casa e nós estamos tentando resolver o problema da melhor forma possível. Compra dos respiradores. Vamos lá, hospital de campanha. Conteúdo LGBT no plano de ensino. E o pessoal fala para a gente despolitizar o assunto. Ora, politizar seria uma ação natural do político. Eu não estou entendendo aonde que se quer chegar com isso aí, né? Se não for politizar, o que a gente vai fazer? A gente vai abordar esse tema utilizando, então, o quê? A fé? Isso aqui não é uma igreja. Se bem que nós temos nossos pastores aí, eu acredito que se algum deles levantar a mão em cima da cabeça do Moisés, ele cai. Né? Nós temos ali, com todo o respeito que eu tenho ali, né, cara? Eu acredito, vai ser emoção. Emoção, o cara procura ir lá no campo de futebol, lá no Beto Carreiro, sei lá onde que ele vai lá. Que é uma casa política, nós vamos politizar tudo mesmo. Eu não estou entendendo onde você quer chegar com esse negócio de não se politizar a coisa. O que cura? Cura, o cara vai no hospital. Se tivesse remédio com incompetência, a gente fazia ali, né? A gente botava na caixinha e mandava. Mas não tem.
né? Então, eu digo, vou na mesma linha ali do deputado Kennedy Nunes, eu não quero estar aqui de novo removendo a palavra daqueles que me antecederam, né? Mas esse assunto tem que ser politizado, sim. Afinal de contas, é a política que nos trouxe aqui, que nos colocou dentro dessa casa. Como eu disse, não foi a fé, não foi a emoção, não foi nada mais além do que a política mesmo. Tem que ser politizado o assunto mesmo, a gente tem que observar isso, né? São as ações, né? Na verdade, isso já está se acumulando várias coisas que conduzem a um caminho, né? E detalhe, esse filho não é nosso. Então, não vem atribuir aqui, e eu observo ali, tenho acompanhado, óbvio, a gente tem um contato mais próximo com outros deputados, de todos os partidos, sou resiliente e resistente, falar de todos os partidos, todos, tem um trabalho muito grande. Talvez quem não conheça a rotina de um deputado acha que mas só quem está na pele mesmo para saber, né? Tem gente que não entende, às vezes, o nosso posicionamento, né? Questiona um determinado projeto, mas a gente tem que explicar sobre constitucionalidade, sobre o custo do projeto, enfim. Mas tem serviço de sobra, não precisava estar recebendo essas bolas quadradas, esses abacaxis fiudos aí para estar descascando nesse momento aí, né? Então, não me venha colocar sobre a casa, sobre o parlamento catarinense, uma responsabilidade que não é dele. Esse problema estava lá fora e entrou na nossa casa. Ninguém aqui criou ele. Esse problema estava lá fora. Há exemplo de outros problemas que eu já elenquei aqui e que foram resolvidos por nós. Tá? Óbvio, todo mundo tem seu posicionamento em relação a voto. Eu acredito que peço a Deus, né, e faço torcida para que um dia alguém tenha a consciência de retirar aquele botãozinho, a abstenção do painel nosso. Afinal de contas, nós somos pagos para estar aí votando, né? E mais uma coisa a gente vai resolver aí pelo voto aí. Então, fica a minha exposição em relação a esse assunto, que tantas vezes está sendo repetido, né? E eu não quero, talvez, nem abordá-lo ele novamente aqui na tribuna, aqui, né? Vamos esperar para ver. Porém, o que tem que ficar claro para o catarinense mesmo, que não é uma disputa política como os outros falaram. E se falar que é uma disputa política, tem que falar quem que está do outro lado. Fala o nome da pessoa. Honra a testosterona que tem. Está dizendo que é disputa política? Pô, de um lado está lá o governador. Quem que está do outro lado? Tem que falar. Né? Chega uma hora que a gente tem que sair lá do Playmobil e brincar com comandos em ação. Passou essa fase. Tem que começar a dizer, vou dar nome para boi aí. Ok? Fico muito agradecido, e um parabéns para todos aí pelas palavras aí. Deputado Gessé, né? Continue na cloroquina. Hoje eu estou no café, tá? Forte abraço para todos aí. Fim das breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Presidente, não tem ninguém do PSL que queira fazer uso, eu gostaria outros PSL, eu gostaria de me pronunciar, então. Já está com a palavra deputado Coronel Mocelin. Então, só para esclarecer aos nossos telespectadores e ao público em geral e aos nossos parlamentares, eu vi agora há pouco a pronunciamento parlamentar dizendo que o novo pedido de impeachment ele se baseia num novo parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde haveria participação do governador de improbidade administrativa. Então, quero ler aqui bem rapidinho um parecer do dia 27 de julho, quer dizer, pouco mais de uma semana atrás, né? Onde o governo pede para o Tribunal de Justiça se existe alguma irregularidade do governo do Estado, do governador do Estado. E, no final, só para não ser demorado, eu não vou usar todo o tempo, ele diz o seguinte, o parecer diz o seguinte: diante do exposto, em conclusão, tem-se a informação de que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática de ato ilegal omissivo ou comissivo relacionado ao pagamento de verba intitulada
verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. É a informação Diretoria de Atos do Pessoal, 27 de julho de 2020. Então, essa informação é posterior àquele pedido de impeachment formulado pelo Ralph ali para a Assembleia Legislativa. Então, vejam, senhores, que o próprio Tribunal de Contas do Estado afirma não haver nenhuma irregularidade, que é aquilo que eu comentei ontem também, que o ato do governador se restringiu apenas a dar início ao processo para verificação se existia o pedido da associação, se ele fazia jus ou não à questão do mandado de segurança, do mandado de segurança não, ali do Tribunal de Justiça, que já tinha determinado o pagamento à equiparação salarial. Era isso que eu tinha para hoje. Deputado Mussolini, se Vossa Excelência me permite. Pois não, deputado Kennedy. Eu só gostaria de perguntar, se o senhor pudesse esclarecer aos catarinenses quem fez esse pedido e quem respondeu esse pedido. Quem fez o pedido aqui, formulado pelo governador do Estado, Carlos Moisés. Quem assinou o pedido? Assunto. Eu tenho aqui a diretoria do pessoal do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado. Mas quem assinou o pedido ao Tribunal de Contas? Foi o governador Carlos Moisés ou o advogado dele? Não, acho que não faz diferença, né? Faz diferença. Quem pediu foi o advogado dele. E quem respondeu é um técnico da casa. E o técnico da casa não é maior do que a decisão do pleno. É só isso que eu queria deixar claro. Não, mas, obrigado. Tudo bem, mas o pleno também não acusa o governador dele ter cometido ato, concorda? O pleno diz que houve crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade por falta de embasamento legal. Sim, houve irregularidade. Eu não estou afirmando que não existe ou existe irregularidade. Eu não estou entrando nesse fato. Eu quero saber se existe a participação do governador do Estado, se existe a participação da vice-governadora e se existe a participação do secretário Tasca nesta irregularidade. Era essa a minha dúvida. Então, eu estudei esse fato. Se houve irregularidade, não foi participação deles. Isso, provavelmente, a Justiça vai determinar. O Ministério Público disse que não houve a participação de nenhum dos três. O Tribunal de Contas não afirma que houve a participação, ele pode afirmar que houve irregularidade, mas não afirma que houve irregularidade da participação definitiva do governador, da vice-governadora ou do secretário da Fazenda, da secretária da Administração. Era essa a minha colocação. Eu acho que isso também tem que deixar bem claro aos nossos catarinenses. Obrigado. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Não havendo ninguém inscrito, o próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Valdir Cobalcini. Enquanto a deputada Ada prepara também a sua manifestação, eu vou começar, senhor presidente. Nosso presidente aqui do lado, vice-presidente comandando a sessão. Mas eu vi hoje nos jornais, e falo mais na condição de cidadão, mas também, claro, como deputado, embora a região que eu represento, nós não tenhamos nenhuma rodovia pedagiada, e quem sabe até se tivéssemos rodovias pedagiadas, estaríamos numa condição melhor. Mas eu levei um susto quando vi o acréscimo de 45% no pedágio da BR-101. E eu imagino os deputados aqui do litoral devam hoje, enfim, nos próximos dias, buscar alguma explicação para isso. Pelo que li, esse reajuste é um aditivo contratual entre a ANTT e a Arteres,
por conta da conclusão das obras do contorno de Florianópolis, que deveria estar concluída em 2012. Pelas projeções que a gente tem acompanhado, estará pronto em 2023. Mas já agora, há um aumento de 45% no pedágio da BR-101. Se fosse depois de a obra do contorno estar concluída, quem sabe, mas de forma antecipada cobrar por alguma coisa que ainda não aconteceu, que vai ficar pronta 11 anos depois do contrato original, do prazo para a conclusão. Então, eu fiquei realmente sem querer acreditar de que isso efetivamente esteja acontecendo, e é importante que a Assembleia, e eu sei que os deputados aqui que representam o litoral deverão fazê-lo, mas eu quero chamar a atenção para que nós não aceitemos assim desta forma, e que intercedemos junto à NTT, enfim, junto ao governo federal, para que Santa Catarina não seja ainda mais penalizada. Já não temos o contorno, e ainda ter que arcar com 45% de acréscimo no pedágio, acho que nós não podemos aceitar assim pacificamente. Um outro ponto que eu gostaria de levantar, o que aconteceu ontem em Beirute, no Líbano. Nós temos muitos imigrantes que vieram do Líbano para Santa Catarina. O Líbano hoje tem cerca de 8 milhões de habitantes e 12 milhões partiram do Líbano para outros países, muitos deles aqui em Santa Catarina. Então, eu quero me solidarizar com a comunidade libanesa. Tenho muitos amigos oriundos do Líbano, e o que nós vimos ontem foi extremamente impactante, chocante, e eu gostaria, nesse momento, de me solidarizar com todas as famílias que tiveram entes queridos, falecidos, mais de 100, milhares de feridos, inclusive de pessoas cujos familiares estão aqui em Santa Catarina, e eu gostaria, então, nesse momento também, de dizer da consternação do mundo todo com essas imagens que nós vimos, essa explosão que aconteceu, uma tragédia sem qualquer precedente, que vitimou, ceifou vidas e trouxe um estrago muito grande. Gostaria, inclusive, de fazer referência aqui, dentre os integrantes da colônia libanesa, o ilustre senador da República, ex-governador de Santa Catarina, Espiridião Amin, e o seu filho, nosso colega deputado João Amin. E também... Deputado, se o senhor só me permite... Deputado pois não. Cobalcini. Pois não. Deputado Jair Mioto, se me permite uma parte. Pois não, deputado Jair Mioto. Deputado Cobalcini, eu quero me somar aqui a Vossa Excelência dessa questão primeira levantada por Vossa Excelência com relação ao pedágio. Veja que aqui na Grande Florianópolis o contorno viário não foi concluído, falta ainda a realização das obras dos túneis. O pedágio hoje na BR está em R$ 2,70, vai para R$ 3,90, um aumento de 45%, como Vossa Excelência bem frisou, e concordo com a expressão de Vossa Excelência, eu acho um absurdo. É claro que tem R$ 1 bilhão ainda, a concessionária alega para realizar as obras, mas o prazo ficou para mais 3 anos para concluir, ou seja, nós vamos pagar 45% de aumento durante 3 anos para depois termos a obra, uma vez que a concessão já deveria, era uma das cláusulas da concessão, já deveria estar pronto esse contorno viário desde 2012.
Então, é um absurdo, e eu concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau, e acho que nós devemos aqui, os deputados, principalmente aqui do litoral, devemos também nos posicionar com relação a isso, pois esse aumento é iminente, é para os próximos dias, e novamente o consumidor vai ser lesado por uma obra que está aí há 8 anos atrasadas e nós é que vamos pagar a conta novamente. Então, parabenizar Vossa Excelência e somar-me a Vossa Excelência nesta manifestação. Muito obrigado. Deputado Cobalcini, deputado Kennedy aqui, se me permite. Pois não, deputado Kennedy. Obrigado, deputado Jair Mioto. Eu quero me solidarizar. Ontem nós já fizemos aqui um minuto de silêncio em relação ao Líbano, mas eu gostaria de agora, aquele momento a gente nem sabia bem da verdade o que estava acontecendo, mas eu queria aproveitar a sua fala para chamar a atenção da Defesa Civil, porque aquela explosão foi por conta de um mau armazenamento de produtos que é utilizado para fertilizantes. E a Defesa Civil aqui de Santa Catarina tem que fazer, sim, uma grande averiguação e checagem dos nossos portos e de onde tem esse tipo de armazenamento, porque podemos ter, sim, algo parecido aqui. Obrigado. Aliás, deputado Kennedy, em 2013 nós já tivemos um problema semelhante no porto de São Francisco, por esse mesmo produto. Então, Vossa Excelência, acho que faz uma observação muito pertinente e seria, sempre que acontece alguma coisa dessa, chama a atenção e depois cai no esquecimento. Que a Defesa Civil, sim, fizesse uma varredura nos nossos portos, até porque esses produtos, eles são importados por Santa Catarina, obviamente que através dos nossos portos, e é importante que se veja a forma como está sendo feita a armazenagem. Acho que é muito importante a sua manifestação. Mas, por último, lendo o Jornal Notícias do dia de hoje, é um artigo com o título Santa Catarina precisa de investimentos, assinado pelo executivo Henri Quaresma, que foi diretor da Fiesc, publicado no dia de hoje. Segundo o Quaresma, ele entende que, dada a crise provocada pela Covid, é fundamental que se utilizem mecanismos de ativação da economia, como as exportações e atrações de investimentos. Segundo dados do Ministério da Economia, existe no mercado mundial 1,5 trilhão disponíveis para investimento no mundo, apenas na área de infraestrutura. Em 2019, o Brasil recebeu 75 bilhões, ficando em 4º lugar no ranking da ONU. Ainda segundo ele, a disputa pelos recursos no pós-pandemia deve ser muito intensa e exige um forte plano de trabalho. Não basta, e com o que eu concordo plenamente, não basta confiar no potencial de Santa Catarina. Para atrair esses investimentos, será necessário identificar vantagens comparativas, benefícios econômicos e especificar áreas e regiões que podem receber estes recursos. Ainda, segundo ele, as parcerias público-privadas e as privatizações são ótimas formas de se atrair estes investimentos. Eu quero lembrar aqui do terminal do aeroporto de Florianópolis, por quantos e quantos anos se tentou a construção de um novo terminal com recursos públicos, pois foi necessário uma parceria privada
para que uma empresa suíça viesse construir o nosso terminal, que, aliás, em pouquíssimo tempo, muito antes, inclusive, presidente Júlio, do término do prazo contratual. Temos hoje aqui um belíssimo terminal, um dos melhores do Brasil, e não fosse através de recursos da iniciativa privada, certamente que nós estávamos ainda nos batendo para termos um terminal decente. A exemplo disso, vislumbramos que o aeroporto, o terminal do aeroporto de Navegantes, de Joinville, de Chapecó, também tenham recursos público-privados para que a população, a exemplo do que aconteceu já aqui em Florianópolis, também possam ver a infraestrutura melhorada e ampliada desses aeroportos. E cito também as nossas rodovias. Nós temos uma única rodovia federal duplicada, que é a BR-101, que, aliás, hoje se anuncia esse aumento abusivo, deputado Jair Mioto, de 45% de uma obra que, além de estar atrasada por 8 anos, ainda vai demorar mais 3 anos, mas já estamos antecipando o pagamento. E não se conclui a 470, uma rodovia importantíssima para o escoamento de tudo que vem para o porto de Itajaí, de todas as pessoas que se dirigem ao litoral. A BR-282, deputado Mauro, que agoniza. A gente parece que é um sonho imaginar ela duplicada, mas sequer os buracos dessa rodovia estão sendo tapadas. Então, me parece muito oportuno o artigo do Henri Quaresma, quem eu quero lhe cumprimentar pela manifestação importante que faz na defesa, inclusive, do nosso Estado. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Vou usar a palavra, então, presidente. A palavra do deputado Maurício Kudlark. Então, eu vejo, senhor presidente, senhores deputados, que tem obras difíceis. Até o deputado Cobalcini poderia nos orientar em algumas. Eu vejo lá Matos Costa, Porto União, Campo Herê, São Lourenço do Oeste. O Cobalcini, o colega Vossa Excelência, deputado Cobalcini, passou pela infraestrutura e não conseguiu fazer que as obras andarem. Eu não sei, Vossa Excelência deve ter o conhecimento o que nós temos que fazer para destravar aquilo lá, porque nós temos muitas obras. Eu tenho anotado aqui até, para usar da palavra hoje, a 283, o deputado Mauro aí já tem dito que essa rodovia tem projeto lá, depois de Águas de Chapecó até Palmitos, e são obras que cada vez emperram, cada vez diz que tem que fazer projeto. Eu não entendo, deputado Mauro. A rodovia está lá, está naquele estado há anos, por exemplo, ali de Caçadora, Porto União, é um caos aquilo lá, e cada vez que a gente vai falar, tem que fazer projeto. Pô, será que não tem um projeto até hoje pronto dessas rodovias? Lá de Vossa Excelência, já disse, deputado Mauro, de Águas de Chapecó, Palmitos, tem projeto. Fala com a infraestrutura, não tem projeto, tem que fazer projeto. Deputado Maurício. Eu acho que, sei lá, tinha que ver uma forma de licitar obra e projeto junto para não ter tanta dificuldade. Me permite, deputado Maurício? Sim, sim, deputado Cobalcini. Deputado Maurício, a 283, que ela vai desde a 153, em Concórdia, até Itapiranga, no trecho entre Concórdia e Palmitos, o projeto está concluído e há muito tempo.
Eu não sei por que ainda falam em projetos. Esse projeto foi contratado à época em que eu fui secretário de infraestrutura. A empresa, lembro bem que a empresa vencedora dessa licitação, a empresa ProSul, e que, aliás, promoveu audiências públicas, que discutiu com a comunidade, discutiu com os prefeitos ao longo de toda essa rodovia. Então, é incrível que se fala ainda em contratar projeto. Estou falando dessa, mas de outras tantas, que com projeto poderiam se viabilizar recursos de financiamento interno e externo para dar continuidade a um grande programa que nós começamos de restauração de rodovias, de aumento de capacidade das rodovias, com a construção, por exemplo, de terceiras faixas, que essa 283, sem dúvida alguma, o projeto contempla tudo isso, e ele deveria ser encaixado num programa de financiamento. Agora, claro, quando a gente fala, deputado Maurício, já para concluir, para não me estender muito... Era uma parte, deputado Maurício. Agora começam a fazer tapas-buracos. Nós, quando apresentamos aquele projeto, destinando 10% de recursos do IPVA, daquele da parte do Estado, exatamente para fazer a manutenção das rodovias. Você não consegue fazer manutenção das rodovias sem que tenha uma fonte de recursos carimbada, e agora o Estado dispõe dessa fonte de recursos. Obrigado, deputado Cobalcino. Meu tempo é curtinho, tá bom, deputado. É mais longo aí um pouco. Deputado Vicente, quer usar 30 segundos aí? Não, só para lembrar, obrigado, só para lembrar que a Secretaria do Tesouro Nacional impede Santa Catarina de contrair empréstimo agora de Banco Nacional e Internacional por causa da nota que recebeu há alguns anos atrás. Isso pode ser mudado apenas no início do próximo ano. Ou seja, o governo anterior não gestionou como deveria as finanças do Estado. Obrigado, exatamente. O problema vem a longo tempo. Infelizmente, nós temos muitas rodovias aí em situação precária. Eu estive lá em Palmito esses dias, conversei com o prefeito em exercício, com as lideranças, e falamos muito dessa necessidade. Outro assunto aí, até eu queria pedir para que fosse verificado junto ao governo, não sei bem quem é o líder aí, a Paulinha, o Mocelinho, o Minotto, mas para levar pro governo, continua o problema das licenças ambientais. Continua, deputado Mocelinho. Eu queria pedir para o amigo, que tem bom trânsito e é colega ali do nosso presidente, nós temos que mudar essa legislação. Nós temos que fazer para a suinocultura o mesmo sistema de licença da avicultura, aquela licença por adesão de compromisso, onde o empreendedor assume o compromisso de realizar toda aquela prevenção e proteção ambiental necessária. Nós temos, eu estive em Palmito, investimentos lá de 20 milhões que estão um ano esperando licença ambiental. Então, Vossa Excelência tinha um projeto, acho que, se eu não me engano, até o deputado, não lembro o deputado agora, tinha um outro projeto que eu propus ali para fazer uma emenda para nós tentarmos a licença da avicultura ficar igual à licença para a suinocultura, porque os investidores vão lá, faz o financiamento bancário, faz o trabalho e não consegue fazer agilização. Às vezes tem até um período de carência para pagar e, infelizmente, passa um ano e ele não consegue. Então, é um assunto que nós temos que abraçar, porque a economia de Santa Catarina, em todo o estado, depende muito. A avicultura, agora, mais rápido, está aparentemente resolvido. Mas a suinocultura enfrenta um problema muito grave. Inclusive, a
Associação Comercial de Chapecó pediu uma audiência e uma sessão conjunta com a bancada do Oeste e vamos tentar marcar essa reunião para a semana que vem, na segunda ou na quarta-feira. E se nós pudermos até falar desse assunto, eu não sei quais os assuntos todos que a Associação Empresarial de Chapecó vai trazer, mas eu entendo, colegas, que se a gente conseguisse levar uma palavra da direção do IMA sobre esse assunto, seria muito importante. Então, nós temos a questão das rodovias, temos que esperar conseguir dinheiro, recursos para essas obras, e temos a questão aí ainda do IMA, que continua trazendo dificuldade para quem quer investir na agricultura no nosso estado. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de 6 minutos. Quero cumprimentar o presidente e cumprimentar a todos os meus colegas deputados e deputadas e, de modo especial, a todos que acompanham o nosso trabalho pelos canais de comunicação da LESC. Bem, hoje nossas atenções estão voltadas para o Senado Federal, onde está na ordem do dia a votação do projeto de lei 735 de 2020, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta vem socorrer o setor da agricultura familiar e também camponesa, com renda emergencial, recursos para o fomento da atividade e prorrogação das condições para o pagamento de dívidas. Nós, neste horário do Partido dos Trabalhadores, queremos reafirmar que estamos junto a todas e todos os agricultores, familiares e camponeses de Santa Catarina, na mobilização para convencer a sociedade e os nossos parlamentares em Brasília quanto à necessidade de aprovar e sancionar com urgência este projeto de lei. Eu falo em necessidade, colegas, porque esta é a realidade do campo neste momento. Eu quero convidar vocês a assistirem este breve vídeo que foi produzido, inclusive, pelo nosso mandato a partir da realidade dos nossos agricultores catarinenses. Estamos isoladas em casa, mas continuamos plantando alimentos saudáveis, enfrentando a pandemia. A Feira Livre ficou um pouco parado, teve a queda de venda, toda aquela transformação, aprender como lidar com o pessoal, fazer as novas normas. E a questão da compra da merenda ficou um pouco complicado, porque a gente vendia para o pessoal, para os alunos, né, para a merenda escolar. E assim como não teve aulas, foram canceladas, então a gente teve uma perca na produção. Algumas coisas nem foram plantadas porque não tinha comercialização. A maioria dos financiamentos que favorecia o agricultor foram tirados, né? E os insumos ficam com preço muito alto e o pequeno é que sofre a consequência dessa grande diferença que fica e essa grande falta que faz aos financiamentos que a agricultura tinha e que hoje tem. E realmente espero que o auxílio emergencial para o agricultor familiar seja aprovado, votado, aprovado, regulamentado e sancionado, porque a nossa renda ela diminuiu muito. A gente fica pensando, mas tá louco, até quando vai? Não, mas vamos se focar nas nossas flores, no nosso alimento saudável, que isso é muito importante para nós. Essa questão que a gente está passando traga um momento, um futuro de mais solidariedade entre as pessoas, né, de mais amor, né, de menos ganância, né, de mais respeito à diversidade, de mais respeito, né, ao meio ambiente, às pessoas, de menos individualismo, de mais coletividade, de uma economia mais voltada para o coletivo e não para o mercado, né, para o enriquecimento de alguns.
Então, colegas deputados e deputadas, este vídeo foi produzido, tentando trazer relatos, experiências, da agricultura familiar das diferentes regiões do estado. Por que isso é tão importante? Porque 75% do que chega nas nossas mesas vem da agricultura familiar e camponesa. E eu não posso deixar de lembrar que este número é assim tão expressivo graças a várias políticas públicas que foram incluídas, implementadas, inclusive no governo do presidente Lula e Dilma. De acordo com o Censo Agropecuário de 2019, 78% das propriedades rurais de Santa Catarina são voltadas à agricultura familiar. Ao todo, mais de 364 mil pessoas se dedicam à atividade, garantindo o 5º maior valor de produção do país. Por isso, mais uma vez, nós conclamamos: aprova a Lei 735. Precisamos deste auxílio emergencial a agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, além de linhas de crédito especiais com juros baixos e prazos maiores para pagamentos. E quero terminar a minha manifestação, presidente, trazendo a fala do agricultor Fábio Facchini de Ascurra, no vídeo que acabamos de ver, que essa questão que a gente está passando traga um tempo de mais solidariedade entre as pessoas, mais amor, menos ganância, mais respeito ao meio ambiente e às pessoas, de menos individualismo, mais coletividade, uma economia mais voltada para o coletivo e não para o mercado, apenas para o enriquecimento de alguns. Então, fica aqui a dica, votando a favor, pedindo aos nossos parlamentares que aprovem a Lei 735. Muito obrigada. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Pelo tempo de 15 minutos, fará uso da palavra inicialmente o deputado Milton Obos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados, deputada Paulinha, que se encontra presente, deputadas que estão, deputada Ana Campanholo, também, que está aqui, deputada Luciane, deputadas que estão virtualmente nos acompanhando. E, senhor presidente, eu queria, até fazendo coro com esse vídeo bonito dos assobios e do canto do galo da Luciane Carminati, falando da nossa agricultura familiar, deputada Luciane, que realmente é um dos sustentáculos desse nosso modelo macroeconômico de tanto sucesso em Santa Catarina. Santa Catarina vive uns contrastes incríveis. Nós tivemos, durante essa pandemia, deputado Mauro de Nadal, o aumento da tarifa de energia elétrica para os produtores rurais. Mudou a base de cálculo e toda a propriedade rural passou a pagar mais pela energia elétrica. Que absurdo isso! Nós fizemos uma proposta de sustação de atos, ela teve a admissibilidade na CCJ. Deputado Fabiano, até aqui vou lhe fazer um pedido, em nome, creio que, de todos os deputados e principalmente dos agricultores de Santa Catarina. Eu acredito que já passou, deputada Luciane, os 10 dias que o governador tinha para dar as suas explicações, para que nós possamos trazer para plenário e derrubar esse aumento inoportuno que o governo aplicou sobre aqueles que produzem lá no campo, principalmente numa hora dessa, e sabendo, deputada Luciane, que muitos agricultores, eu sei porque eu implantei isso enquanto prefeito em Rio do Sul, muitos agricultores familiares vivem do que plantam para as escolas dos municípios e dos estados, e todas estão fechadas. Então, nós temos que votar logo esse projeto de sustação de ato para fazer justiça aos produtores rurais, deputada Luciana. Eu penso aqui para o deputado Fabiano, que tão logo, se já passou os 10 dias, vamos deliberar para trazer a plenário, assim também, o deputado Kennedy relatou na CCJ um outro projeto de distorção, que foi o aumento da tarifa de água aplicada também
para os consumidores catarinenses durante a pandemia. Mudaram também o critério de cobrança, onde mais de 40% dos consumidores catarinenses estão pagando mais caro pela mesma água que pagavam. E isso contrasta com o momento que Santa Catarina vive. E nós falávamos, deputada Luciana, deputado Sargento Lima, deputado Márcio Machado, na Comissão de Finanças, que o Estado de Santa Catarina seria o primeiro a dar a volta, né? E olha, nós já demos a volta. O trabalhador catarinense já deu a volta. No mês de julho, nós tivemos a maior arrecadação da história dos meses de julho, ultrapassando, inclusive, ano passado, que foi um ano de uma arrecadação recorde espetacular, com mais de 2,5 bilhões de superávit, né? Então, a arrecadação do Estado está muito bem, obrigado. A economia do Estado é uma economia pujante, forte, e, por isso, o Estado vai ter esse ano não perda de arrecadação. A arrecadação desse ano, de 2020, será superior à arrecadação de 2019. Isso são os dados que projetam a economia catarinense. Só que, além disso, nós temos mais 1,2 bilhão de auxílio do governo federal, que já chegou 2 parcelas, vão chegar mais 2, e nós temos mais 1 bilhão que não sairá do caixa, deputado Mauro de Nadal, que é o pagamento da dívida do Estado. A dívida com a União e a dívida com os bancos brasileiros não precisará ser paga mais até o final do ano, isso dá 1 bilhão de reais. Então, o problema do Estado de Santa Catarina não é falta de dinheiro, tem muito dinheiro, e, por ter muito dinheiro, o governador está saindo fazer seus convênios. A Secretaria da Fazenda, e o Paulo Eli esteve conosco hoje, a gente agradece muito a presteza da Secretaria da Fazenda, está pagando todas as emendas parlamentares até a próxima semana, porque tem dinheiro no caixa, não precisa esperar até dezembro, tem dinheiro no caixa. Deputada Paulinha, que esteve lá na nossa Rio do Sul, né? Eu não estive presente no ato do governador, primeiro porque não fui convidado, segundo porque não gosto de ir onde não sou bem recebido. Fui uma vez num ato com o governador e fui discriminado por ele no palanque, lá no Alto Vale, então eu prometi que eu não ia mais em ato desse governador que não respeita um deputado presente. Mas eu queria aqui trazer à luz da verdade dos atos que o governador praticou lá em Rio do Sul. Foram assinados kits de transposição, que são aquelas ferragens da Defesa Civil. O governador assinou um contrato de programa, um contrato da Casan com o município de Rio do Sul, de 5,5 milhões, que isso faz parte de um contrato de programa assinado com o município e a Casan, que é o restauro das vias públicas que a Casan danifica lá no município. Assinou também um ato de um financiamento que o município de Rio do Sul fez no ano passado, em outubro do ano passado, no BRDE, cujas obras já estão em fase de finalização, parte delas, uma parte da duplicação da estrada Blumenau, muito importante, já está quase concluindo. O governador colocou isso no ato de recursos aplicados pelo Estado. Isso não é verdade, é um financiamento bancário que não teve interveniência do governo, e já foi no ano passado. A questão da energia elétrica, nós, deputados, aprovamos aqui em 2018 o financiamento para a Celesc, de 1,2 bilhão à época, para que o Estado fizesse o investimento nas redes trifásicas no interior de Santa Catarina. Isso está demorando muito, Não precisaria de um ato de governo para ir lá no Alto Vale, que sofre tanto, que tem que trocar aquelas fiações todas, e está sendo trocada. Lá nós temos um gerente da Celesc muito eficiente, que é o Manuel, com um planejamento fantástico para o Alto Vale, e as coisas estão acontecendo.
né? Mas eu fiquei triste, deputada Paulinha, porque o governador esteve lá e não falou das nossas barragens, que estão prontas, licitadas para começar, a barragem do Mirim Doce, a barragem de Petrolândia, que tem dinheiro federal para isso, né? E isso tem que começar. É a maior aflição do povo de Rio do Sul e do Alto Vale, são as enchentes. Isso tem que continuar, né? Nós não vimos também o repasse. O rio estava baixinho, vivemos uma estiagem enorme, e o governo prometeu 5 milhões para fazer uma limpeza do rio, tirar os entulhos lá. Até a comunidade fez um ato espontâneo lá, fazendo isso durante alguns fins de semana, mas foi anunciado já uns 4 meses atrás, até agora não chegou a isso. Então, eu queria dizer que nós temos que ter efetividade de ação de governo. Nós somos gratos por aquilo que é feito, mas nós temos que cobrar aquilo que já deveria ser feito e não está sendo feito, como é o caso da ligação Rio do Sul, Presidente Getúlio, que também não foi liberado. Hoje de manhã eu cobrei disso do Paulo Eli, porque é uma novela que vem de há muitos anos, falta só o trecho da Serra de Rio do Sul, a Serra da Itopava, para concluir, e infelizmente ainda não temos o recurso, que é algo aproximadamente 3 milhões, só para a gente concluir aquela ligação, que é tão importante entre as duas regiões. Não é só ligar Rio do Sul a Presidente Getúlio, é ligar o Vale Norte todo a Rio do Sul, que é a capital do Alto Vale, que lá estão os serviços de saúde, que lá estão todos os serviços complementares da região norte. E essa obra, deputado Mauro Nadal, ela começou com o saudoso Luiz Henrique da Silveira, quando eu ainda era prefeito. E naquela época, para que nós começássemos, o Estado não tinha o recurso todo, eu dei a contrapartida de 30% do município para nós iniciar aquela obra. E assim ela começou, e até hoje ainda não terminou. Tivemos um período de recessão econômica no Brasil, né, com queda de arrecadação aqui no Estado, a gente compreende tudo isso, mas agora tem recurso, e o recurso prioritariamente tem que ir para terminar as obras que não foram terminadas. E essa obra tem que ser terminada. Então, isso é um assunto que a gente do Alto Vale, a gente de Rio do Sul, fica sempre na cobrança, né? Nós precisamos de resolução para isso. Eu estava falando aqui antes com o deputado Kennedy, né, e ouvindo as falas dos colegas deputados, e todos nós aqui temos direito a ter as opiniões, e eu queria só trazer uma ressalva, né? Nós estamos aqui tramitando um processo de impedimento do governo em Santa Catarina, que não é uma coisa simples, é uma coisa até certo ponto traumática, e com certeza a maioria de nós não gostaríamos de estar discutindo isso. Mas é um conjunto de fatores que levam a isso. Quando os primeiros pedidos de impeachment, inclusive sobre essa questão do governador e da vice-governadora, que é o caso dos procuradores, chegou a essa casa, ele não foi aceito pelo presidente, pela Procuradoria da Casa. Assim como também o Ministério Público, à época, se manifestou. Só que depois disso, aconteceram fatos novos, inclusive tendo o pleno do Tribunal de Contas, por unanimidade, atestado que houve crime de responsabilidade. Ora, o que é um crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, ele é quando o ordenador primário, deputada Paulinha, nós fomos prefeitos, né? E quantos abacaxi nós estamos, eu ainda estou respondendo hoje, por coisas que nós assinamos, mas que nós não olhamos exatamente de que forma foi feita. Porque nós temos que botar a caneta lá, mas nós temos que responder, né? Então, se tem uma alegação que existe um crime de responsabilidade, ele deve ser investigado, deve ser apurado, e é isso que nós, deputados, com toda a responsabilidade, vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa. E eu disse
numa rádio hoje de manhã, a Rádio Condá, lá de Chapecó, da terra dos nossos deputados aqui do Oeste, Luciane. Eu falei isso. Não é só a questão dos procuradores. Eu vejo que falta isso que o governador está fazendo hoje, tentando conversar com o setor produtivo, tentando ir nos municípios, tentando enxergar, ele não fez durante 1 ano e meio. Ele não conversou com ninguém. Nós não conhecemos nenhum projeto de Estado até hoje desse governo. Qual é o projeto de infraestrutura, deputado Cobalcini? Qual é o projeto, a não ser liberar alguns recursos para tapar buraco? Qual é o projeto de saúde, de educação, deputada Luciane? Nós não sabemos o que está acontecendo em Santa Catarina. E tivemos, nessa gestão da pandemia, o que eu considero vários desastres administrativos que mostram a temerariedade do governo que aqui está. Por isso que eu acredito que esse conjunto de fatores é que traz esse debate, né, que todos nós, com muita responsabilidade e com o dever de procurar o melhor para Santa Catarina, temos que fazer, respeitando o contraditório, respeitando a opinião de cada um, né, mas todos nós, sem as devidas retaliações que estamos já acostumados nesse período de governo, que a gente possa aqui exercer o nosso trabalho de representar a vontade do povo catarinense. Eu acho que isso é, acima de tudo, a nossa grande obrigação. Então, eu queria agradecer, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.